Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A velocidade do afundamento do solo voltou a subir na mina da Braskem, em Maceió. A Defesa Civil de Alagoas afirmou hoje que o afundamento, que vinha desacelerando, agora chega a 6 centímetros por dia e já soma 1,80 m de queda. A região segue em alerta máximo para risco de um colapso. A área está isolada e mais de 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A Braskem optou em não participar da COP28. Em nota, a companhia afirmou que acompanhará as discussões feitas no evento, mas que decidiu não participar dos 2 painéis em que faria palestras. E olha só, o ministro da Energia saudita expressou seu firme repúdio a um acordo que inclua a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na COP28. O evento acontece em Dubai e termina na semana que vem, com uma resolução onde os países participantes acordem medidas para reduzir os impactos ambientais, retardando as mudanças climáticas. Um primeiro rascunho do acordo inclui a possibilidade de uma redução e eliminação gradual de petróleo, gás e carvão nas deliberações, que deverão terminar em 12 de dezembro. Mas o ministro saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, meio-irmão do líder de fato e príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, manifestou o desacordo da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo. Absolutamente não, disse na entrevista em Riad. Cerca de 200 países devem chegar a uma decisão consensual na reunião de Dubai, que é celebrada ao final do ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu na semana passada que o mundo pare de consumir por completo os combustíveis fósseis, para evitar o que ele chamou de catástrofe. E olha só que alarmante, um estudo apresentado hoje na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai aponta que em apenas 7 anos o mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus se as emissões de CO2 continuarem a aumentar. As queimas de carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023. A poluição por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, de acordo com a pesquisa do Global Carbon Project. O estudo destaca ainda que a China e a Índia se tornaram, respectivamente, o primeiro e o terceiro maior emissores globais de gases do efeito estufa. Para manter esse limite, o painel de ciências climáticas da ONU afirmou que as emissões de CO2 precisam de ser reduzidas pela metade nesta década. E mudando de assunto, o presidente venezuelano Nicolás Maduro comentou o resultado do referendo realizado no final de semana sobre a região de Esequibo em um ato junto com a diretoria do Conselho Nacional Eleitoral. O território rico em petróleo é controlado pela Guiana, que se mantém vigilante diante do aumento das tensões. Vamos ouvir o que o líder da Venezuela disse. Eu posso dizer que com a entrega deste certificado, Posso dizer que a entrega desse certificado hoje, com os resultados oficiais, começa uma 6ª etapa definitiva. Agora vamos recuperar os direitos da Venezuela. Figuras históricas da Guiana Essequiba. Agora vamos fazer justiça. Agora vamos nos vingar com a força de todos na unidade nacional. A autoridade eleitoral esclareceu que metade dos cadernos eleitorais da Venezuela participou da consulta, após uma confusão sobre os dados que gerou desconfiança entre os líderes da oposição. Tivemos uma participação muito importante de 10.431.907 venezuelanos que participaram desse referendo consultivo. A autoridade disse na noite de domingo que a participação ultrapassou 10,5 milhões de votos. A divergência nos números gerou dúvidas entre líderes da oposição e analistas, que interpretaram um voto para cada pergunta, o que resultaria em uma participação de cerca de 2 milhões. Eles também chamaram a atenção para a falta de filas na maioria das sessões eleitorais em Caracas e em outras cidades do país. Com a consulta, o governo buscou validar uma reivindicação centenária para essa área de 160 mil quilômetros quadrados e rica em petróleo e recursos naturais. O referendo consistiu em 5 perguntas que receberam mais de 95% de apoio, incluindo a criação de uma província venezuelana no Essequibo e a concessão de nacionalidade aos seus 125 mil habitantes.
O Brasil vai reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela depois que o país vizinho aprovou em referendo a proposta do governo de anexar parte do território da Guiana. O Ministério da Defesa deslocou 20 veículos blindados para a operação e esses equipamentos vão ficar no quartel de Boa Vista, em Roraima, que vai ter o reforço de mais de 130 militares. Segundo a pasta, o esquema já seria usado para o combate do garimpo ilegal e poderá ser acionado no caso da Venezuela invadir o estado de Essequibo, reivindicado pelo país. E mudando de assunto, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que quem não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid-19 aumenta as chances de desenvolver a Covid longa. De cada 4 pacientes, 3 relataram sintomas duradouros da doença. A pesquisa apontou que as pessoas que não se vacinaram apresentaram 23% mais chance de ter Covid longa, que é caracterizada por prolongar os sintomas da doença por 3 meses ou mais. Entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade do desenvolvimento dos sintomas duradouros é de 8% maior. As principais queixas são dores de cabeça, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Esse dado emite um alerta para a baixa adesão da vacinação bivalente. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população tomou essa dose. Diferentemente das primeiras vacinas, que registram mais de 528 milhões de aplicações. E às vésperas do Natal, vamos falar sobre um assunto que muito interessa a dona de casa. A cesta de Natal, que ficou mais cara este ano. A estimativa é do setor de supermercados. Na média nacional, os produtos da cesta de Natal devem ficar 8,9% mais caros do que no ano passado. Segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados, a cesta composta de 10 itens, como aves natalinas, azeite, caixa de bombom e panetone, custa, na média nacional, R$ 295. Na comparação entre as regiões do país, o menor preço foi verificado no Centro-Oeste e as mais caras foram encontradas no sul do Brasil. E considerando os valores de 2022, a maior variação é registrada na região Sudeste, com aumento de 12,2%. Depois vem o Sul, com alta de 10,7%. O levantamento da Abras foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro e mostrou que os principais itens consumidos devem ser as proteínas, que tiveram crescimento estimado de 10,1%. Além disso, 62% dos supermercadistas acreditam que o consumo no Natal deste ano será superior ao do mesmo período do ano passado. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Até mais.